Tá, então, Larissa, já que você está com o microfone aí, acabou de falar, fala para mim quais estruturas roxas que você está vendo aí. Você está vendo duas estruturas roxas? Tem uma que eu tô andando no estapédio. Ah, tá. Perfeito. Eu vou te Isso. apresentar em roxo a musculatura, os músculos, os tendões da orelha média. Esse aqui que você está vendo aqui, ó, falou muito bem, tendão do estapédico. Ele está inserido aqui no pescoço do estribo. Concorda? Sim, Tá. E agora? E esse aqui? Esse músculo mais volumoso, não é verdade? sim. E que passa bem pertinho da cóclea e da carótida. Que é isso aqui? É o coclear, não sei. Quem pode ajudar a doutora Larissa? Tensão do tímpano? Músculo tensor do tímpano. Quando o paciente ele tem mioclonia palatal e um zumbido objetivo por mioclonia palatal, a gente vem aqui e secciona esse músculo. E o paciente para de ter o zumbido objetivo por mioclonia palatal. Publiquei um artigo sobre isso quando era R2 na JAMA. Depois digitem lá, vocês vão ver. É zumbido objetivo, mioclonia palatal. Tem um artigo publicado sobre isso. A gente cortava aqui o tendão do tensor do tímpano. O paciente melhorava. Tá, então, deixa eu diminuir isso aqui. Tá. Então, a otite média, ela é definida como um processo inflamatório, infeccioso ou não, localizado focal ou generalizadamente na fenda auditiva. Mais de 5 bilhões de dólares são gastos anualmente em pacientes com infecções de orelha média. 30 milhões de prescrições por ano dirigidas ao tratamento clínico de uma dessas formas de otite média. E a otite média é a segunda causa mais frequente de visitas ambulatoriais na faixa pediátrica, perfazendo 12% do total. Caracterizada como condição inflamatória associada a perfurações amplas e persistentes da membrana timpânica e a otorreia. Trata-se de processo inflamatório da orelha média, cuja duração não seja inferior a 3 meses. Mais de definição. Processo inflamatório da orelha média associado a alterações teciduais irreversíveis, podendo prescindir da perfuração timpânica e da otorreia crônica para sua caracterização. E geralmente está associada a quadros inflamatórios, insidiosos, persistentes e destrutivos. Então, as otites médias crônicas, elas podem ser classificadas em não colesteatomatosas, otite média crônica simples, suprativa ou tuberculosa, e colesteatomatosas, colesteatoma primário, secundário ou congênito. A etiopatogênese da otite média crônica ela é complexa e multifatorial. As classificações em vigência abrangem grupos bem definidos e dissociados uns dos outros, com inúmeros elos perdidos no que tange à evolução da condição. O professor Michael Paparella sugeria, em 1970, a teoria do contínuo, a fim de explicar a patogênese da otite média. E é importante que vocês saibam que muitas teorias vieram em seguida, mas até hoje a teoria mais acreditada, mais considerada no mundo inteiro, mais citada é a teoria do contínuo do professor Michael Paparella mesmo, tá? O que significa essa teoria do contínuo? Só um minuto que eu vou pedir para os meus dentes pararem. Não tem tanto barulho. Eu vou... Então, o que seria a teoria do contínuo? Vários subgrupos representam uma sequência contínua e multidirecional de eventos do mesmo processo em evolução. Os diversos grupos sobrepõem-se em um ou outro momento.
definindo otite média crônica como uma condição associada à presença irreversível de tecido patológico na orelha média. E o que seria essa teoria do contínuo? Lá no ambulatório, falo muito para os residentes, para os residentes que estão lá acompanhando a gente, e eu costumo sempre dizer para todos que na otite média crônica, a disfunção tubária é o protagonista. Então, assim, ela é a principal causa. Isso pode acontecer por compressão, por infecções de vias aéreas, alergias, por genética do próprio paciente. E essa disfunção tubária, ela gera uma redução da aeração da orelha média, que promove uma absorção de gás na orelha média, e um sistema ventilado, ele pode passar a se tornar um sistema não ventilado, e gerando uma pressão intratimpânica negativa. Essa pressão intratimpânica negativa, causada pelos efeitos da disfunção tubária, ela gera retração da membrana timpânica, aporte de secreções infectadas e alterações da mucosa. A retração da membrana timpânica gera otite média adesiva, tão frequente nos nossos ambulatórios. O aporte de secreções infectadas gera otite média aguda, e as alterações da mucosa, otite média serosa, por exemplo. Se ocorre essa persistência da efusão, ocorre a metaplasia secretora, que é a substituição do tecido epitelial. Essa metaplasia secretora, ela faz com que as células cilíndrico-ciliadas caliciformes comecem a produzir cada vez mais secreção no interior da orelha média, da caixa timpânica, e o líquido, uma vez seroso, passa a ser líquido mucoide. Até então, a gente considera isso reversível. Sempre falo isso para todo mundo. A gente tem que agir, o otologista, ele deve ser capaz de agir nos pacientes com otite média crônica até o quadro ser reversível. Tem algum momento que o quadro passa a ser irreversível. Esse momento em que o quadro é reversível é aquele momento perfeito, de ouro, para a gente poder colocar um tubo em T, que a gente vê sempre nos ambulatórios, em que a gente conseguiu operar o paciente no momento ideal, a gente faz uma timpanotomia, coloca um tubo de ventilação do tipo em T, e a gente consegue reverter. O tímpano volta à sua posição original, pressão negativa não existe mais, tudo volta à normalidade. Só que em alguns casos, por exemplo, paciente com otite média secretora, não tem patência do diafragma timpânico. Então, fica com uma pressão negativa localizada, extravasamento sanguíneo, granulomas de colesterol. E, além disso, tecido de granulação. Quando chega nesse ponto, essas alterações elas já são irreversíveis. Nesse caso, não tem jeito. A gente tem que operar. A gente vai ter que operar o paciente e promover a cirurgia tão famosa e tão frequente que vocês conhecem, que é as timpanoplastias e as timpanomastoidectomias. Então, por exemplo, isso aqui é um granuloma de colesterol, com presença de líquido na orelha média. Tá? Natália, essa orelha é uma orelha direita ou esquerda? Direita. Por que você sabe que ela é direita? Pelo martelo ali, né? A posição do martelo. Você está correta. A gente sabe que ela é direita por causa do posicionamento da cadeia circular como um todo, não só o martelo. Porque muitas vezes, Natália, o paciente não vai ter martelo. E você vai ter que saber se é direita ou esquerda. Então, na verdade, a gente sabe, a gente lateraliza a otoscopia com base na cadeia circular como um todo.
A gente sabe que essa orelha é uma orelha direita porque você sabe que o quadrante póstero superior é esse aqui, tá? Esse aqui é o martelo e esse aqui é o quadrante póstero superior, onde estão localizados o corpo da bigorna, tá? E a superestrutura do estribo, mais ou menos nessa posição. Então, ocorrendo persistência de efusão, persistência da membrana timpânica e pars flácida podem ser comprometidas. No caso da parstensa, sendo a parstensa comprometida, pode acontecer uma atrofia, com perfuração, bolsas de retração e atelectasia. Na pars flácida, bolsas de retração aticais são extremamente perigosas, a gente sabe que todas elas levam à geração do colesteatoma. Vocês têm alguma pergunta? Vocês querem, podem parar e me perguntar, tá? Em algum momento aqui, por favor, podem parar, perguntar, todo mundo, aliás, não é só o pessoal mais novo, não, tá? Então vamos lá. Doutor Lucas Alves, tá me ouvindo? Doutor, estou ouvindo. Que orelha é essa? Orelha esquerda. Você acha que essa é uma orelha esquerda? Orelha esquerda. Essa é uma orelha direita. Doutora Natália, por que essa é uma orelha direita? Posicionamento da cadeia circular, doutor, como o senhor falou. Mas não está mais póstero superior para a direita? Não, você se impressionou com a bolsa de retração atical. Tá certo. Olha que interessante. Por isso que vocês têm que ver a cadeia circular como um todo. Essa bolsa de retração atical, ela pode se apresentar no quadrante póstero superior, mas ali acima ali do processo transverso do martelo, como vocês estão vendo, tá? Então, a gente divide aqui, membrana timpânica, quadrante póstero superior, quadrante póstero inferior, quadrante antero superior, quadrante antero inferior, ok? Tá. Você viu muito bem, Lucas, uma bolsa de retração atical, tá? Então, aqui processo lateral do martelo, manúbrio, e aqui a plica malhares, tá? Isso aqui chama plica malhares, onde todas essas fibras radiais da membrana timpânica se inserem. Essa plica malhares, ela é extremamente importante, tá? Para a parstensa, porque ela estica a membrana timpânica. Quando existe uma perfuração, eu sempre falo isso para vocês, quando existe uma perfuração, por exemplo, uma perfuração central ou total, o martelo, ele imediatamente, com o tempo, na verdade, não é bem imediatamente, mas ele vai subluxando, ele vai apontando para o promontório, porque ele deixou de ter aquela plica malhares em contato com as fibras radiais da membrana timpânica, entenderam? Funcionando como uma arquitetura perfeita. Está esticando ali as fibras radiais da membrana timpânica, tá? Então, ok. Então, vamos lá. Doutor Lucas Carneiro. Presente? Está aí? Tá me ouvindo? Estou no fone. Estou te ouvindo. Que orelha é essa? Essa é a orelha direita. Mas Você pode me descrever por que essa é uma orelha direita? A cadeia circular tá meio... martelo. Não pode olhar só para o martelo. Todo garoto novo que chega até mim, sempre quando vai lateralizar a orelha, ele fala, porque o martelo. Mas tem pacientes que não vai ter martelo. Então, eu quero que vocês sempre olhem, lembrando o status da cadeia circular como um todo. Então, por que você acha que essa é uma orelha direita? Não, pelo que dá para entender aí, parece que ela tem esquece o martelo, mas a região, a parte flácida dela está nessa região ao redor, e a gente consegue ver a região atical bem mais anterior e superior,
E basicamente é por isso que eu consigo entender, achar que é Tá. a direita. Escreve essa otoscopia para mim. Ela tem uma presença de uma serose, né? A membrana está um pouquinho com níveis hidroaéreos, a presença de líquido, parece uma bolsa de retração atical, parece que a cadeia oscular dela está um pouquinho luxada, tem o cabo do martelo apontando na região anterior superior, consigo ver um pouquinho da bigorna lá em cima também. Acho que é basicamente isso. Não sei se está certo. Então ela é verdade. Essa otoscopia pode parecer uma otite média retrátil. Por que é retrátil? Porque você vê que o tímpano ele recuou tanto que você consegue ver o ramo longo da bigorna e a cabeça do estribo. Vocês estão vendo aqui o ramo longo da bigorna? Sim. E aqui a superestrutura do estribo. E aqui, por suspeição, a platina do estribo aqui, ó. A janela, tá? Janela oval, tá bom? Então, assim, é uma otite média crônica retrátil. Não estaria errado de você dizer que se trata também de um caso de um monomerismo de membrana. Você não acha que é uma membrana timpânica muito, mas muito fina e delgada, talvez apenas uma camada? Sim. Mas, assim, então, uma otite média crônica retrátil pode ter aqui um nível, pode ser, você enxergou aqui um nível, mas, assim, não porque sei. realmente aqui, Fico na dúvida, né? a otoscopia aqui não está tão clara, mas, assim, Mas uma retração é atical isso. ali, esbranquiçada, espessa, né? É uma orelha direita apresentando uma retração atical, aqui importante. Já tem uma bolsa de retração colesteatomatosa aí? Pode. Não tem, ainda não tem. Tá? Então, aqui, ó, para vocês verem, então, aqui o manúbrio do martelo, aqui o ânulo fibrocartilaginoso de Gerlach, tá vendo? Por que então, essa é um caso de monomerismo de membrana? Vocês estão vendo que o ânulo fibrocartilaginoso está até... Olha como a membrana timpânica está tão delgada quando comparada com o ânulo. Tá vendo? Inclusive, você consegue ver o ânulo. Não é muito frequente que você consegue ver o ânulo assim, ó, contornando ele direitinho. Você consegue ver nesse caso por causa do monomerismo de membrana, tá? Aqui o trígono ou triângulo luminoso de Politzer, né? E ali a bolsa de atração atical. Mais alguma coisa, Lucas, você consideraria aqui nessa otoscopia? Não, achei, até tirei print. Sim, ficou muito bom. Então, Larissa. Oi, doutor. Você consegue me ajudar nessa otoscopia? Bom, sim, a gente tem uma. Deixa eu olhar aqui. Uma orelha direita também, né? Orelha por quê? Bom, pelo que o senhor tinha me falado também uma vez, é por conta da sombra da janela redonda. A gente consegue enxergar ali. Você deve ter todo esse cuidado. Olha aqui, dá para ver aqui o lábio da janela redonda, aqui a janela oval, aqui a cabeça, a superestrutura do estribo. Você consegue ver aqui até o tendão do estapédio, Uhum. o ramo longo, cadê o circular, um tanto quanto assim subluxada, Luxada. uma otite médica retrátil importante, não é verdade? Sim. Tem Tem aqui uma uma bolsa de... retração atical também? Tem. Que você consegue ver? O que é isso aqui, doutora? É a tuba, Que é isso? né? É a tuba auditiva, eu acho, da tuba auditiva, anterior, não é? Então, Sim. aqui o lábio da janela, janela redonda, janela oval, tendão do estapédio, o estribo, ramo longo. Está vendo aqui o processo transverso do martelo, a região do umbo, né? Aqui a bolsa de retração. Qual seria a E mais, diferença assim, de uma retração para uma mais telectasia? uma vez aqui o ânulo fibroso.
tá? Qual que é, do ponto de vista de terminologia, a diferença de uma otite média crônica atelectásica para uma otite média crônica retrátil? É a tua pergunta? Isso. É a mesma coisa. Eu diria que são sinônimos. Ah, sim. Tá bom, obrigada. Né? Por que eu escrevi atelectasia e não escrevi retração? Terminologia. Tá? Então, olha lá, bolsa de retração atical. Tá bom? Pergunto para vocês. Vocês acham que nesse momento aqui seria reversível e irreversível? Aqui. O que vocês acham? Vale a pena uma timpanotomia para uma colocação de tubo de ventilação de longa duração? Quem quer se arriscar? Natália, o que você acha? Esse caso aqui, esse paciente seu aqui, você colocaria um tubo de ventilação? Eu acho que vale a pena tentar, doutor. Assim, se a gente pensar nos mecanismos de ventilação da orelha média, é complicado falar que o tubo de ventilação lá embaixo vai resolver a retração atical por completo. Mas a gente tem visto resultados bons, né, nos nossos pacientes. Natália, você falou como uma palestrante em mesa redonda de Congresso Brasileiro. Certíssimo, certíssimo, certíssimo. A bolsa de retração é irreversível, tá? O tubo inteiro que a gente colocar aqui, no quadrante antero-inferior ou póstero inferior, não vai mudar nada em relação a essa bolsa de retração vertical. Porém, vai permitir uma equalização da pressão na orelha média, reposicionamento da membrana timpânica e pode impedir progressões que, por exemplo, levem a colesteatomatosa. Então, assim, uma coisa que sempre eu me baseio para tomar a decisão de colocar ou não colocar um tubo em T, primeiro, se as alterações ainda são reversíveis ou irreversíveis, e segundo, o padrão audiométrico no momento, entendeu? Uhum. Tá bom? Então, porque muitas vezes a própria alteração da disfunção tubária, da teoria do contínuo, dessa pressão negativa, ela mesmo cria uma timpanoplastia tipo 3. E a audição está perfeita. E aí você mexer ali, muitas vezes você vai promover piora da qualidade de vida. Então, sempre focar. São alterações... Agora, se tiver um gap maiorzinho, aí vale a pena, né? Aí você age. Então, as otite médias crônicas, elas podem ser não colesteatomatosas, como a gente viu. A não colesteatomatosa, os principais fatores que determinam a sua instalação são otites médias agudas de repetição, otite média aguda necrotizante, aqueles quadros mais graves, trauma, alergias, desnutrição, higiene inadequada, baixa qualidade de moradia, grande densidade demográfica. A otite média crônica simples é a forma mais comum de otite média crônica. Ela promove uma inflamação crônica da orelha média associada à perfuração da membrana timpânica e otorreia. As alterações da mucosa são reversíveis. Os sintomas são leves e apresentam longos períodos de acalmia. Otorreia intermitente, de aspecto fluido ou mucoide, associados a episódios de infecção de vias aéreas superiores ou contaminação pela entrada de água, e que tendem a remissão espontânea. Hipoacusia condutiva, de grau variável, perda de 30 a 50 decibéis, eu sempre falo disso, justamente por causa da perda do ganho da orelha média. A diferença de pressão, quando o paciente tem uma membrana timpânica perfeita, a diferença de pressão entre as duas janelas, quando a membrana timpânica é perfeita, é geralmente em torno de 30, mais ou menos isso, 30 a 50 decibéis. Então, essa hipoacusia condutiva de grau variável. E a hipoacusia neurosensorial é mais rara.
conduto auditivo externo usualmente de aspecto variável, membrana timpânica com perfuração central ou marginal, mucosa pode ser levemente edematosa, rósea e brilhante, e os ossículos não costumam apresentar alterações, podendo, entretanto, haver fixação ou disjunção da cadeia ossicular. Doutor Lucas Alves, por favor, me descreva a sua otoscopia. Essa é uma orelha direita ou esquerda? É uma orelha direita, tem uma perfuração ampla, né? É uma medialização do cabo do martelo, é uma perfuração central, que a gente ainda consegue ver resquício do ânulo, né? É uma perfuração seca, a mucosa da orelha média é uma mucosa saudável. A gente não vê nada de edema de mucosa, sem secreção nesse momento. Falou bonito. Mandou muito bem, Lucas. Então, vamos lá. Quando a gente classifica o tipo de perfuração, a gente fala é uma perfuração central ou periférica, ou marginal, correto? Essa é característica, uma perfuração... O que vocês acham? Central. Não. Tá? É característica. Então, essa perfuração, uma perfuração que compromete um quadrante ou todos os quadrantes? Todos os quadrantes. Então, uma perfuração praticamente completa que compromete todos os quadrantes. Tá? E você falou muito bem, lembrou muito bem do ânulo fibrocartilaginoso, que a gente consegue ver ele aqui. Você falou muito bem da medialização do processo transverso do martelo. Falou muito bem. O que mais você está vendo aí, Lucas? O que mais você vê nessa otoscopia? Você está vendo muita coisa aí e você não quer falar. Superiormente ali é o canal do facial? Ó, dá para ver o facial passando aqui. E eu vou mostrar ele. Ó, mas além do facial passando ali, vamos lá. Que estrutura é essa aqui? A janela. Essa Não, janela. A tuba auditiva, desculpa. Não, aqui é a tuba auditiva. Muito bem. Embaixo da janela. Tuba auditiva. Aqui é o lábio da janela e a janela. E vocês estão vendo esse nervo aqui? Bonitinho? O nervo Nervo é Jacobson. esse. Muito bem. E esse aqui é o nervo facial, tá? Nervo facial em cima. Esse aqui é o nervo facial, passando já. Aqui a gente não está vendo a janela oval, mas ela está aqui, ó, escondida aqui, assim, ó. E quem passa sempre contornando a janela oval? O nervo facial. Não é? O que mais a gente vê aqui? Vamos pensar. O que mais a gente vê? Tuba auditiva, janela redonda, o lábio da janela redonda, nervo, o nervo, nosso nervinho do promontório, nervo de Jacobson, processo transverso do martelo. Vocês perceberam que o umbo está erodido? E o martelo está medializado, ele está subluxado. Então, vamos lá. Então, tuba auditiva, canal do facial, processo lateral do martelo, janela redonda, ânulo fibroso. A gente falou tudo. Vamos lá. Doutora Larissa Favoreto. Doutora Larissa Goianiense. Você é goianiense, né, Larissa? Sou. Então tá. Então vamos lá. Me ajuda, Larissa. Diga para mim, com base no martelo, você sabe falar que orelha é essa? Não, nem tem. Lógico que não. Por isso que nessa minha aula de otoscopia eu sempre falo para todo mundo, gente, toda vez que o pessoal fala, não, eu sei que é a orelha direita, porque o martelinho está apontando desse jeitinho. Mas, cara, na hora que você começar a operar o ouvido todo dia, você vai ver que vai olhar para a otoscopia, não tem martelo. E aí? Por que você sabe que isso é uma orelha direita, doutora Larissa Favoreto?
Pela janela redonda também, a sombra da janela redonda. Tem Boa! a tuba lá em cima também. Boa! Você sabe que a tuba é anterior, você sabe que a Aham. janela redonda é posterior. O que mais? Fala aí para mim, por que que você sabe que esse é uma orelha direita? O que Bom, não que tem. mais você está vendo aí, Larissa? Além da tuba auditiva, além da cóclea que está na tua cara. Vocês sabem que isso aqui é a cóclea, né? Por isso que é redondinho assim, é o promontório. Sim. Esse aqui é a cóclea. Aqui é a cóclea, por isso que ela é redondinha assim. Isso aqui é a entrada da cóclea. Isso aqui é a janela redonda, o lábio da janela redonda. O que mais você está vendo aqui, Larissa? Me ajuda. O que é isso aqui? Ah, é a bigorna? O ramon? Ou não? Ou o estribo? Não, é o que sobrou do martelo. Isso aqui é o que Ah, é a sobrou do sombra do martelo. martelo. Entendi. E é o vestígio do martelo, Uhum. tá? É o que sobrou do processo transverso do martelo. Tá, e Mas isso agora aí não isso dá aqui, pra, Larissa? pra saber, dá? Pelo vestígio do martelo, não dá pra saber que Dá. é direito. Ah, dá? Não, pelo vestígio do martelo não dá para saber que é direito. Por Ah, que tá. eu sei que é direito? Porque eu estou vendo o ramo longo da bigorna aqui, ó. Eu estou vendo aqui a janela oval. Eu estou vendo o ramo longo. Eu estou vendo a cabeça do estribo aqui inflamadinha. Estou vendo o tendão do estapédico aqui inflamado. O que mais vocês estão vendo? Me ajuda. Vamos lá. Ânulo fibrocartilaginoso de Gerlach, contornando aqui. Dá para ver? Dá. Cadê o facial? Cadê o facial? Sempre quando você quiser achar o facial, acha a tua platina. Olha aqui, a platina está aqui. Então, se a platina está aqui, o facial está sempre contornando, está sempre passando perto, tá? Então, ramo longo, tuba, que mais que a gente tem que mostrar aqui? Isso, tuba, promontório, janela redonda, ânulo fibroso, o que mais eu queria mostrar? Ah, tá, a gente mostrou tudo. Tá ok. Senhor Eminência Maurício, piramidal também ali. é isso, vamos. Eminência piramidal, mais alguma coisa? Não, acho que é isso. Falou tudo agora. Então tá. E doutor Maurício, Oi. doutor Maurício Vieira. Ah, me parece que é uma Não, orelha Vieira, direita. É Maurício Vilela. Vilela. Que aí? Me descreve a sua otoscopia. Bom, me parece ser uma perfuração periférica ampla, porque eu não vejo o ângulo Não, fibroso ali em antes, cima. não. Antes fala que lado é, que orelha é Ah, essa. tá. Uma orelha direita, porque Por ali dá para quê? ver a janela oval, ali embaixo à esquerda a janela redonda, à direita inferior ao eixo da tuba auditiva. Ah, mandou bem. Cadê o martelo aí, Maurício Vilela, para me ajudar a dizer que lado é? Cadê o martelo? Tá erodida aí. Totalmente erodido. Zero chance dele te ajudar. Então, continua, me ajuda. Fala para mim, Maurício, o que é isso aqui, cara? Nervo facial, Lógico, tá passando contornando quem? a platina ali, a janela oval. Lógico, as cruras. Olha aqui, o que é isso aqui? É o tendão do estapédio. Sim. E agora, se essa janela é a oval, qual que é a outra que tem que estar sempre contornando, bem pertinho uma da outra? Redonda. Janela redonda, o lábio da janela redonda, tá? E o que é isso aqui? Anterior, sempre Poste anterior. da tuba auditiva. Lógico. Muito bem. O que mais? Quem mais quer me ajudar? O ânulo fibrocartilaginoso, você vê aqui um pouquinho. O que mais? Acho que a gente viu, né? Isso aí. Ok. Então, agora, doutor Alisson, está conosco? Sim, doutor, tô aqui. Ah, pensei que você estava dormindo.
Não. Doutor Alisson, que orelha é essa? Mas o Alisson não vale. O Alisson eu já dei essa aula para ele quando ele era R1, não foi? Eu não tô lembrado dessa aula em específico aí, não, doutor. Ah, Deus dá sim. Tá, mas fala então, que orelha é essa? Deixa eu ver. Essa é uma orelha esquerda. Não. Por que que essa é a orelha direita? Por que que ela é uma orelha direita? Não, direita. Assim, o cabo do martelo tá para frente, a tuba auditiva está ali inferiormente também. À direita, à esquerda, no caso, aí na foto. Estou vendo a região do promontório, tem uma perfuração, para mim, no caso, periférica, ampla. Periférica. Não é uma perfuração central, uma perfuração marginal ou periférica, que compromete quadrante posterior superior e quadrante posterior anterior. Sim. Então, os dois quadrantes posteriores estão comprometidos. Por que que essa é uma orelha direita? Porque a cadeia ossicular está aqui no quadrante posterior. Ó. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso aí é bigorna. É o ramo longo da bigorna. Da bigorna. Isso, ramo longo da bigorna. O que é isso aqui? Isso aí é a cabeça do martelo. Cabeça do estribo, Alisson. Estribo, isso. Esse aqui é a articulação incúbito-estapediana, cabeça do estribo. E esse aqui? Deixa eu ver. Tendão do estapédico, muito bem. Tá, aqui é o promontório, que é o promontório. Sim. Concorda? Promontório. Janela? Janela oval. Não, aqui é a janela redonda. Janela oval aqui, a platina do estribo está conectando com a janela oval. E aqui você não vê muito bem, mas a tuba auditiva está nesse sentido aqui. Então, uma placa de timpanosclerose importante anterior, né? Uma placa de timpanosclerose. O que mais a gente vê aqui? Olha aqui o nervo. Sim. Nervo do promontório. Legal. Né? Nervo de Jacobson. O que mais? Quem que é esse aqui, que sempre contorna a janela oval? Aqui é o nervo facial. Vocês estão vendo o nervo facial aqui? Não é? O que mais a gente vê nessa otoscopia? A gente falou tudo. Eminência piramidal, tendão do músculo estapédio, articulação incúbito-estapediana, o promontório, nervo de Jacobson, janela redonda. O que mais? Doutor Lucas Alves, doutora Natália. O que mais? Faltei falar alguma coisa? Doutora Luísa. Oi. Faltei falar alguma coisa? Em todas dá para ver as células hipotimpânicas. Isso aqui engana na hora de fazer a cirurgia do implante coclear, hein? Na hora que você está lá fazendo a timpanotomia posterior, e aí você vê assim, muitas vezes você ainda está alto, você ainda não viu o lábio da janela, mas muitas vezes você vê essas células hipotimpânicas aqui, pega o implante e quer jogar lá dentro. Isso aqui te engana. Então, vamos lá. Então, otite média crônica simples, o tratamento é clínico, cuidados locais, aspirações repetidas, gotas otológicas com cipro, hidrocortisona, ou neomicina e polimixina, associadas a corticosteroides. Antibioterapia sistêmica, se necessário, com amoxicilina e clavulanato. Prevenção, evitar fatores desencadeantes. Tratamento cirúrgico, timpanomastoidectomia ou timpanoplastia. A otite média crônica supurativa, cursa com inflamação crônica da orelha média, manifestando-se com otorreia persistente, que retorna logo após o final da terapia antimicrobiana. Hiperplasia e hiperreatividade secretante da mucosa de caráter irreversível. Pode cursar com osteomielite das células mastoides. O paciente apresenta otorreia quase constante, amarelo esverdeado e com odor fétido e, em alguns casos, otalgia. Pode regredir com tratamento prolongado, hipoacusia de condição mais acentuada
que é notada pelo paciente. Pode haver hipoacusia mista. Na otoscopia, usualmente são perfurações grandes, marginais, com retrações, uma mucosa edemaciada e permeada com tecido de granulação, pólipos e abundante secreção. E a tomografia computadorizada pode evidenciar uma mastoide ebúrnea com volume reduzido, mostrando que trata-se de uma doença que remonta à infância, ou seja, desde um bebezinho intraútero, ele já tinha aquela disfunção tubária, comprometendo a aeração e o volume do osso temporal. Ok, então está aqui. Essa é uma otite média crônica supurativa. E para isso, para esse caso, eu vou precisar da ajuda do Dr. Lucas Carneiro. Está aí, Lucas? Lucas Carneiro, está conosco? Então, doutor Lucas Alves. Oi, doutor. Para aqueles que usavam martelo para identificar o lado da orelha, está enrolado agora, hein? Porque você não tem nem martelo e quase que você não vê estrutura de cadeia ossicular nenhuma. Então, você tem que respirar fundo, fazer aquela otoscopia ali, olhar, tá? E ver. Descreve para mim, doutor Lucas, o que você está vendo aí nessa otoscopia? Essa a gente já viu uma perfuração central dessa vez, pequena, uma mucosa da orelha média secretiva, bem edemaciada, e aparentemente uma orelha esquerda. Você acha que é uma orelha esquerda? Por que essa é uma orelha direita? Pensando aqui. Uma outra coisa, vocês estão percebendo que a membrana timpânica está bem hiperplásica, bem inflamada? Ele tem também uma meningite, ó. Além dessa mucosa edemaciada e permeada, a membrana timpânica está grossa, tá? Por quê? Doutor Lucas, por quê? Porque se você prestar bastante atenção, você vai ver aqui nesse escurinho aqui, uma nuance da janela redonda. E logo aqui, se você prestar atenção, isso aqui, uma semana depois de uso de antibiótico, quando o paciente voltar, você já consegue enxergar a cadeia ossicular que vai estar logo aqui atrás, ó. Por causa da cadeia ossicular, que está sempre no quadrante posterior, você sabe que esse aqui é posterior e sabe que essa é uma orelha direita, tá? E agora, que orelha é essa? Também parece direita. Certeza absoluta. E o que você enxerga aí? Então, essa já é uma perfuração completa da membrana timpânica. Também secreção purulenta ali sobre o promontório. Uma erosão da cadeia ossicular. O martelo, embora não tenha alteração assim, aparente das estruturas, eles estão bem mais delgados, né? Correto, concordo com você, Lucas. E olha que interessante. Pus deitado em cima da janela oval, pus em íntimo contato com a janela redonda. Isso é terrível, tá? O que você vê aqui, Lucas? O ósseo da tuba. Perfeito. Estrutura cilíndrica é essa que sempre vai passar do lado da janela oval. Nervo facial. Perfeito. Dá para ver o ângulo? Um pouquinho aqui, né? Então, parece ter um pouquinho de ânulo ainda, mas nesse caso, o senhor caracteriza como, assim, que nem caracteriza central periférica, né? Porque tem uma destruição tão... É uma perfuração completa, total, membrana timpânica. Mas, assim, por que essa é uma perfuração periférica? Você vê aqui que tem comprometimento do osso timpânico, ó. Uhum. Né? Aqui é uma região que já não tem mais o ânulo.
Se ela tivesse uma bordinha aqui, mesmo que fosse uma perfuração completa, seria uma perfuração central. Mas aqui tem um comprometimento do osso e do ânulo. Então, né? A gente falou tudo? Falamos tudo. Então, vamos seguir. Otite média crônica suprativa, tratamento clínico, cuidados locais, aspirações repetidas, antibioterapia tópica, antibioterapia sistêmica, se necessário, amoxicilina com clavulanato. Nos casos mais graves, clindamicina, cefalosporinas de terceira geração. Prevenção, evitar fatores desencadeantes. Tratamento cirúrgico, objetivo é a ressecção de todo o tecido afetado, inclusive o ósseo, e fechamento da perfuração timpânica, através da cirurgia chamada timpanomastoidectomia. Otite média crônica tuberculosa. Nossa, não me lembro quando eu tive um caso de otite média crônica tuberculosa, mas a gente tem que estar atento, porque no Brasil isso pode ainda ser causa de uma otite média crônica do paciente de vocês. Então, causada por disseminação hematogênica do bacilo ácido álcool resistente a partir de foco pulmonar, os agentes etiológicos mais comuns, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium avium complex e Mycobacterium kansasi. Quadro clínico, uma forma aguda, destruição da parstensa, edema de mucosa e tecido de granulação, com destruição ossicular e do labirinto ósseo. Forma crônica, hipoacusia acentuada e desproporcional, otorreia incolor, linfonodomegalia periauricular e uma otoscopia que lembra uma otite média aguda. Diagnóstico. Então, como é que a gente faz o diagnóstico da otite média crônica tuberculosa? Uma otite média crônica resistente à antibiótico terapia, presença de tecido granulomatoso, disacusia de condição importante, história de tuberculose, linfadenite regional, PPD positivo e pode também estar presente para comprometimentos como paralisia facial. A presença de 5 critérios fecha o diagnóstico. E agora, colesteatomatose. Otite média crônica colesteatomatosa. De onde vem esse termo colesteatomatoso? Vem da etimologia cole, de colesterol, esteato, de gordura, e oma, de tumor. Então, tumor onde estão presentes tecido gorduroso e cristais de colesterol. Vocês estão carecas de ouvir falar que realmente é um termo errado, mas foi um termo muito antigo e um termo que a comunidade científica se apoiou e continuou, mas está errado, né? O colesterol, ele não é um tumor de colesterol e gordura, né? O colesteatoma origina-se de epitélio escamoso, queratinizado do conduto auditivo externo e ou da membrana timpânica, sem cristais de colesterol ou gordura em sua estrutura. Sempre discutível se trata-se de uma natureza tumoral ou não. Então, as definições para otite média crônica colesteatomatose são várias. Estruturas císticas revestidas por epitélio escamoso, repousando sobre um estroma fibroso, de espessura variável, o qual pode conter alguns elementos do forro mucoso original. O professor Schuckneck, em 74, dizia o seguinte, que o colesteatoma é o acúmulo de queratina esfoliada dentro de qualquer área pneumatizada do osso temporal, nascendo a partir de um epitélio escamoso queratinizado. Faz sentido. Ferlito, em 97, cisto epidermoide de crescimento independente e progressivo com destruição dos tecidos adjacentes, em especial o tecido ósseo com tendência a recorrer. Então, a otite média crônica colesteatomatosa tem uma incidência anual de cerca de 3 por 100 mil em crianças e 9 por 100 mil em adultos. Predomina em homens, prevalência mais em brancos do que negros do que asiáticos e localiza-se preferencialmente no epitímpano anterior, epitímpano posterior e no mesotímpano posterior. Então, os colesteatomas podem ser classificados em congênito ou adquirido. E o adquirido pode ser primário, pode ser da pars tensa ou pars flácida, ou secundário. Os colesteatomas primários ocorrem a partir de bolsas de retração na membrana timpânica. São os mais comuns de todos. Os colesteatomas adquiridos primários.
A disfunção tubária leva a pressão intratimpânica negativa, com retração simples e bolsa de retração, gerando colesteatoma. Tá? Sempre assim, sempre assim. O grande causador está aqui, ó. Disfunção tubária, pressão intratimpânica negativa. Colesteatomas secundários ocorrem a partir de perfurações, geralmente marginais, da membrana timpânica. Então, a perfuração timpânica, uma penetração de epitélio escamoso na orelha média, ocorrendo um encistamento e um crescimento progressivo, gerando colesteatoma. Os colesteatomas congênitos, esses são os mais complicados, são usualmente mais graves, não há perfuração timpânica ou infecções prévias, 2/3 localizam-se no quadrante anterosuperior, mais em homens do que mulheres, é uma tumoração perolada medial à membrana timpânica intacta e podem permanecer assintomáticos por longos períodos de tempo, manifestando-se como hipoacusia, vertigem e paralisia facial. Doutora Natália, descreve para mim essa otoscopia. A gente está vendo a otoscopia de uma orelha direita, uma membrana timpânica bem espessada, parece, eu não sei se é, assim, parece um aspecto até um pouco granulomatoso na porção ali posterior, ou talvez seja só um espessamento mesmo da membrana, mas eu não vi perfuração. Então, porque não tem perfuração, é um colesteatoma congênito. Então, está aqui processo lateral do martelo, manúbrio, membrana timpânica intacta. Isso é um colesteatoma, doutora Natália. Que eu estou vendo por transparência. Isso, esse é um colesteatoma. Essa imagem não está muito boa, doutor. Não, tá bom demais. Olha isso aqui. Fala sério, como vocês não viram esse colesteatoma aí? Se fosse uma cobra, eu tinha picado vocês. Para mim parece alguma coisa por cima da membrana, doutor. Parece Não, para uma com granulação isso. por cima da membrana. É um tumor, Mas tá bom, eu entendi. empurrando o tímpano de dentro para fora. Então, vamos lá. Existem 6 hipóteses principais para a etiogênese do colesteatomas. Vocês estão carecas de ouvir essas teorias de Corner e Vischel, em 1863, em que os colesteatomas nasceriam a partir de ninhos de células epiteliais que, ao longo dos anos, se multiplicariam até a formação da tumoração epitelial. Teoria da invaginação de Basel, em 1908, aceita atualmente como explicação da patogênese do colesteatoma primário. De acordo com tal teoria, a retração da membrana timpânica levaria à gênese do colesteatoma. Teoria de metaplasia de Went, em 1873. Os colesteatomas desenvolver-se-iam a partir da metaplasia escamosa sofrida pela mucosa da orelha média, em virtude de um fator desencadeador de origem inflamatória. Teoria de migração, que foi um conjunto por Habermas e Basel, em 1889, em que o colesteatoma seria produzido pela migração para dentro da fenda auditiva de epitélio escamoso oriundo do conduto auditivo externo, através de uma solução de continuidade na membrana timpânica, considerada a etiologia mais comum na gênese dos colesteatomas adquiridos. Teoria da implantação, por Squire, em 1958, uma introdução traumática e iatrogênica do epitélio escamoso estratificado na orelha média. Teoria da hiperplasia por Manassi, em 1917, em que dizia que a hiperproliferação das células basais da pele e do conduto auditivo externo, penetrando na orelha média por meio de microrrupturas ou perfurações timpânicas, causariam colesteatoma. Então, a histopatologia mostra na macroscopia uma lesão cística perolada, redonda oval com volume variável, e na microscopia que a gente vê a perimatriz, a matriz e o conteúdo cístico. Então, a fisiopatologia. Existe um insulto inflamatório
com processo cicatricial permanente, promovendo aumento dos fibroblastos e aumento das células epiteliais, gerando matriz e a perimatriz do colesteatoma. E o colesteatoma, ele gera a destruição das estruturas adjacentes do osso, principalmente, através da produção de enzimas proteolíticas, da própria pressão e compressão, levando à isquemia tecidual e presença de osteoclastos, obrigando os osteoclastos a reabsorver o osso, tá? Então, gerando um processo de reabsorção. Costumam atingir a cadeia ossicular e menos frequentemente os ossos do crânio e o labirinto ósseo. Em 80% dos casos, observa-se destruição da cadeia ossicular, e essa costuma encontrar-se mais acometida em colesteatomas com origem na parstensa. A bigorna é o ossículo mais acometido em 90% dos casos. Então, quadro clínico do colesteatoma é uma otorreia purulenta, constante, com ou sem laivos de sangue fétida. Usualmente, agentes etiológicos peptococcus, peptostreptococcus, bacteroides, pseudomonas, proteus e estafilococcus, gerando hipoacusia. Em muitos casos, colesteatoma gera um efeito columelar, ou seja, fica ainda transmitindo ali o som, mas a gente tem que orientar o paciente no pós-operatório, pode acontecer, talvez até uma piora do limiar auditivo, por você remover aquele efeito columelar que o colesteatoma provoca. Então, os sintomas mais comuns: otalgia, vertigem, zumbidos graves ou agudos, plenitude auricular, otorragia, surdez súbita, paralisia facial periférica também podem ocorrer. Na otoscopia, no conduto auditivo externo, observam-se otorreia e descamações peroláceas. Membrana timpânica pode apresentar retrações da parstensa ou aticais ou perfurações amplas ou marginais. A mucosa da caixa timpânica apresenta-se edemaciada e com tecido de granulação. Então, vamos lá. Doutor Maurício Vilela, essa otoscopia, conta para mim. Orelha direita ou esquerda? Bom, doutor, eu pensaria na orelha esquerda, pensando na parte da região do ático ali, e pensando no local onde normalmente surge o colesteatoma, né? Que é nesse quadrante mais posterior superior ali. Então, eu inferiria que a cadeia ossicular esteja por ali. Alguém discorda do Dr. Maurício? Estou esperando. Então, vamos lá. Esse aqui é um colesteatoma sequinho. Maurício, o que mais você vê nessa otoscopia? Bom, ali, né, próximo ao colesteatoma, eu não sei se seria um tecido de granulação ou um aumento da vascularização. A área de tímpanosclerose ali, que o senhor está apontando. Esclerose, isso. A membrana parece estar mais espessadinha, um pouco opaca. O ânulo fibroso também. Isso. E agora? Que orelha é essa? E aí, Maurício? Que lado é esse? Difícil. Essa eu pensaria que fosse a direita e que essa área maior ali, a esquerda superior, fosse, sei lá, onde tivesse a bigorna e o estribo ali. Olha, isso que você está vendo aqui, ó, é colesteatoma, tá? Isso aqui, ó. Isso aqui é colesteatoma. Isso aqui é a membrana timpânica, tá? Que é a membrana timpânica. Tá? E aqui é realmente o quadrante póstero superior, tá? E aqui o martelo. E aqui um colesteatoma. E agora? Larissa, que orelha é essa? Nossa, doutor, difícil, hein? Não, tá facinho. Fala aí. Por que você sabe que essa é uma orelha direita?
Tô tentando ver se eu vejo a janela redonda, mas não tô vendo. Tá tudo opaco. Ou cadeia circular também não tem. Mas assim, a cadeia circular Colesteatoma. tá para posterior, né? Então, Larissa, colesteatoma destruiu aqui a cadeia circular, ó. Não tem. Esse aqui é o martelo. uhum, Dá para ver aqui o martelo? dá Esse pra aqui é o ver. martelo, ó. Vindo até aqui. Tá aqui a porção anterior, antero superior, antero inferior, aqui o quadrante póstero superior, póstero inferior, e aqui o colesteatoma destruiu o estribo. Aqui, ó, nessa altura, era para estar ramo longo e aqui o estribo. Uhum. Mas como que eu sei? Não entendi. Tá. Como que você sabe que Olha aqui, Que é a direita. porque aqui está o martelo, aqui era para estar o corpo da bigorna e aqui era para estar a platina do estribo e o estribo. Então baseou mais no martelo aí, na cadeia. Isso, isso. Você tem que sempre basear nas suas landmarks, que são seus pontos anatômicos. De esses pontos anatômicos, ó, por exemplo, aqui dá para ver a janela redonda aqui, ela provavelmente está aqui. Dá para ver Ah, a tuba mas auditiva muito aqui? opaco. Não dá, Não dá. não dá para ver. Não dá para ver, mas estava aqui. Então, o que que eu consigo ver? Uma perfuração importante. É uma perfuração periférica, marginal. Está vendo que está destruindo o osso? Sim. Está destruindo para posterior. E aqui era para ter a platina do estribo. Doutor, posso dar uma dica também? Pode. Que ninguém está olhando o conduto auditivo externo, que às vezes pela projeção ali da parede anterior dá para você ter uma noção, localizar. Muito bem. Luísa, você deu uma dica excelente, ó. Você usualmente, mesmo assim, mostrando aqui um slide apenas, mas você vê que o conduto auditivo externo para posterior, ele é sempre mais amplo, mais aberto do que para anterior, ó. Isso aqui é um conduto auditivo externo à face anterior, que dá aqui para a articulação temporomandibular. Muito bem. Muito bem lembrado, Luiz. Uhum. Vai, Larissa. E agora? Descreve para mim a sua otoscopia. Então, uma otoscopia de uma orelha direita, certo? Perfeito. Por que você sabe É, que essa é uma orelha direita? pela posição da cadeia circular que tá para posterior, Isso, da... sim. É. Uhum. Ah, o ósseo ali, dá para ver o ósseo da tuba também. Sim. Enfim. É, bom, já tá, já tá a colinha aí, né? Dá para É. ver janela redonda, né? Tem o colesteatoma Sim. aí na região póstero superior, Tem. Aqui, ó. Qual é aqui, ó? um aumento da Tem uma boa vascularização também. perfuração aqui, ó. Uma neovascularização, uma Uhum. perfuração marginal, periférica, que é a que geralmente cursa com colesteatoma. Aqui nessa imagem teria uma retração vertical também? Teria, né? Sim, ela, ó, olha ali. Uhum. Não, é só para confirmar mesmo. Geometria muito importante, sempre realizada no pré e no pós-operatório, que geralmente evidencia uma hipoacusia condutiva progressiva ou mista. Se for superior a 40 decibéis, suspeitar de descontinuidade ossicular. Radiologia, tomografia computadorizada é o exame de escolha porque a gente se interessa pela análise do status da cadeia ossicular, que é eminentemente ósseo, importantíssimo para o planejamento cirúrgico, e avalia a extensão da erosão óssea e a penetração tumoral. A otite média crônica colesteatomatosa tem complicações intracranianas e intratemporais. Dentre as intracranianas, meningite, abscessos e trombose de seio venoso, e intratemporais, mastoidite, fístula labiríntica, paralisia, labirintite e destruição circular. E o tratamento objetiva, antes de mais nada, a remoção tumoral e a ausência de otorreia, além da preservação e recuperação da função auditiva.
e prima-se pela remoção da maior quantidade de tecido patológico possível. Ok. Eu espero que tenha sido útil principalmente para os mais novos, a gente revisar a otoscopia. Foi demais, doutor. Obrigada. Sensacional, doutor. Muito obrigado mesmo. Eu tirei vários prints, doutor. Obrigadão. Obrigado eu. Então, até quarta-feira que vem, 7h, todo mundo, tá? E cirurgia sábado, vocês são sempre muito bem-vindos, tá? Para participar conosco. E só lembrando, Natália, Luísa e Lucas, lá no HUB eu vou fazer um mutirão de cirurgia otológica a partir da semana que vem. Então, a gente só não vai poder botar cirurgia segunda, que é essa Petrosé com implante coclear. Os outros dias, lá no HUB, vai ter cirurgia todo dia. A gente vai ter que fazer um mutirão de cirurgia otológica para os próximos, não sei nem quantos dias, porque a gente tem centenas de pacientes esperando há anos pela cirurgia e a gente vai ter que dar um jeito de acelerar a fila. Eu conto com a ajuda de quem está lá agora, que é o Maurício, a Larissa, a Sávia e a Ana. Conto com o apoio de vocês para vocês fazerem isso funcionar, tá bom? A gente vai ter que operar pelo menos uns 5 casos de colesteatomas agressivos por semana. Tá bom? Okay. Combinado? Eu não ouvi ninguém falar, todo mundo ficou em silêncio. Combinado. Combinado, doutor. Combinado. Então, tá bom. Os pacientes dependem da gente. Tá bom? Então, boa noite a todos. Um bom descanso a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.